Muito bem, agora a gente sai do modo excelência e vamos para o modo um pouco mais, vamos dizer assim, policial, vocês podem chamar do que quiser. Tem novidade, o Danilo Lavieri publicou ontem mais coisas em relação ao momento do São Paulo. Dirigentes acusados por camarote são investigados por coação. Vamos lá, Danilo, qual é a história do dia? A história do dia é que o Douglas e a Mara, né, que ficaram famosos pelo áudio publicado pelo Globo Esporte, eles estão sendo investigados por coação porque tentaram ali claramente fazer a Adriana, que é a moça que no final se sentiu prejudicada por todo o esquema pirata de camarote que estava sendo feito no São Paulo. Ela se sentiu prejudicada e os dois tentaram coagir a que ela tirasse o processo da justiça, que ela não levasse isso para frente, enfim, tentaram fazer com que a moça desistisse de lutar ali pelos seus próprios direitos, mesmo que ela soubesse, pelo menos pelo áudio, que todo o esquema não era regular, não era legal, né? Então, o Douglas e a Mara, eles vão ser também investigados agora pela polícia por mais esse item e, como eu já disse, nos últimos dias ainda tem muito mais coisa por vir, as investigações continuam e a pressão no São Paulo vai só subindo de nível, Tironi. Bom, e tem outra coisa, né? Teve o pedido protocolado agora de impeachment do presidente Júlio Casares. São Paulo, a oposição tinha lá 40 votos, já juntaram mais uma turma lá, inclusive Vinícius Pinotti, que era um assessor especial e agora consultor da presidência e que também abandona o barco. E aí tem os próximos passos do impeachment, né? A petição ela conta com 57 assinaturas, sendo 40 de opositores declarados e 13 de membros que são considerados da situação. O caminho é o seguinte, agora tem uma votação no Conselho, ele precisa ser agora convocada pelo presidente da casa, que é o Outen Ares, que é aliado do Casares. E se isso for aprovado, vai ter uma Assembleia Geral. Essa primeira votação depende de pelo menos 2/3 dos 255 conselheiros, essa convocação aí. Totalizando 171 votos, e aí para ter o pedido. Feito isso, todos os sócios adimplentes do clube podem votar, e aí a votação simples, votou contra, votou a favor, cai ou não cai. Essa é a situação. A grande questão é que agora o Casares ele começa a perder apoio mesmo na base dele, né? Porque além desse manifesto que a gente viu dos opositores que mandaram esse manifesto e protocolaram e meio que forçam ali pelo estatuto com que o Outen Ares tenha que convocar essa reunião, tem também ele começa a perder a base dele. Por quê? Porque ontem, como você disse, né, alguns conselheiros da situação, conselheiros que estavam teoricamente no mesmo grupo político do Casares, começam a se organizar para fazer um documento também pedindo ou afastamento, ou forçando uma renúncia, ou até o impeachment mesmo do Casares. Já há um movimento, como você disse, o Pinotti, que era consultor da presidência, ele deixou o cargo na segunda-feira. Ontem, inclusive, ele comunicou nas redes sociais dele lá pelo afastamento e a gente dá valor para esse comunicado e para essa posição dele, porque ele é um dos líderes ali, como você mesmo falou, ele era um consultor da presidência, tinha um cargo relevante. Ele se manifestou agora, saiu e está começando a coletar outras assinaturas. Ontem nas redes sociais, outros conselheiros que estão ao lado do Casares admitiram que vão assinar esse manifesto. Então o Casares começa a perder, mas ainda assim, ter 2/3 do conselho contra é muita coisa. Então, por enquanto, ainda que a reunião seja convocada, a tendência é que o Casares continue no poder. Agora, Mauro, esse é um ponto importante, né? Precisa remar muito para acontecer o impeachment. Mas vamos que não aconteça, já está deflagrado uma reprovação da administração Casares, até em associado, em torcedor e tudo mais, e assim vai caminhando São Paulo nesse momento. É um cenário péssimo, né? Porque hoje eu voltei lá, eu estava em Niterói ontem, voltei de lá, aí viajei de ônibus, cheguei de manhã. Aí peguei o metrô, 6 e pouco da manhã. Tombei de cara com o São Paulino no caminho. Cara. E aí, Casares. Eu falei, não sei, cara, talvez caia. Tem que cair, alguém tem que... Eu falei, cara, 6 e pouco da manhã o São Paulino já está na rua pedindo fora Casares.
Tem programa hoje? Tem que falar do Casares, tem que falar do Casares. Cara, é impressionante a rejeição popular, inclusive. Isso você percebe em rede social, percebe na rua, as pessoas falam com você. Uma campanha para te tirar. As pessoas que você conhece, que torcem para o São Paulo, tá perdendo seguidor nas redes sociais, no Instagram. Mandam mensagem, perguntam. Você tá aí, então, vai que sair ou não vai? Tem que sair esse cara. A preocupação número 1 do São Paulino é assim, tira esse cara fora, depois vê o que fica. E esse depois de ver o que fica é muito importante, tem que ver quem é que vem. É sempre bom lembrar do Corinthians, né? O Corinthians tinha uma turma lá no poder, há muitos anos. E a dívida aumentando, a gestão não era boa. Aí apareceu um outro diferentão. Esse diferentão conseguiu ser tão ruim ou pior e foi afastado da maneira que foi. Então, quem vai assumir se porventura ele sair? Eu acho que essa tem que ser uma preocupação também. As pessoas do São Paulo que querem o bem do clube já tem que procurar identificar quem seriam essas pessoas, o cabeça, o eventual novo presidente, e quem vai estar com esse cara. Porque é uma situação muito delicada. E, assim, o pior que eu acho, assim, no carro alugado, né? Em troca de camarote, são as coisas assim, sabe? É pequeno, entendeu? Assim, não é nem assim, alguém deu um grande golpe. Sabe? Não, são umas coisinhas assim, sabe? De tomar lá da cá, pequeno, mesquinho. Não dá. O clube ser gerido em 2026, né? Estamos entrando em 2026. Dessa maneira, não tem condição, gente. Não tem condição. E assim, o Casares está completamente queimado, torrado com relação assim, à torcida. Ninguém... Não dá mais para ele. Né? Imagina se ele for um jogo de São Paulo no Morumbi, se ele aparecer lá. Tem como aparecer? Não. Tem como ele dar a cara? Ele tem que ir daquele disfarce que a gente botou na live outro dia lá. Exatamente. Né? A gente faz uma live que pareceu que o cara fez a montagem do Casares com aquele disfarce, aquele óculos, aquele nariz, aquela, né? Isso. Pena que eu não tenho aqui, pois eu podia passar para o André Luciano. É isso. Mas então, é que tem essa parte pequena que vocês falavam dos casos, mas tem a parte grande também, né? Que são os 11 milhões em saques de dinheiro. Exatamente. Aqui é a sua reportagem. Exatamente. Que ontem a gente também trouxe essa reportagem. Tem assim, tem um pouco de tudo. Tem essas partes pequenas que realmente, né? O cara... Lá, o presidente, ele reservou 4 BMWs para ele. Isso, eu não sei para quê, mas ele deixa na garagem uma por dele. Dia. Mas assim, é ele, é o filho, é quem mais usa? A ex-mulher, a atual mulher, né? É um negócio de louco, mas assim, também tem isso. E como eu sempre insisto em dizer, a lista de investigados, ela é gigante. Exato. Ela não se restringe só à atual gestão, não se restringe só às pessoas grandes da gestão de São Paulo. A lista é muito grande. Tenho trabalhado, eu e o Pedro e o Gabriel Sá aqui diariamente para poder revelar essa lista. A lista é muito grande, tem muita gente envolvida. É até difícil pensar nesse cenário proposto pelo Mauro de quem vai sobrar, de quem vai poder assumir, porque a lista é muito grande. Então tem sim essas partes pequenas, essas coisas que você fala, pô, que loucura o cara achar que isso é normal, mas tem também coisas muito maiores que estão por sair ainda. Ô, Casão, no meio disso tudo, tem um negócio no futebol chamado time de futebol, que é o time do São Paulo, que agora parece que está completamente abandonado. Por quê? Não tem mais ninguém lá no CT e tudo mais, a turma não está lá, o Belmonte já saiu, os outros sei lá o que estão fazendo, está todo mundo meio apavorado porque é capaz de respingar neles, e tem lá um time de futebol que está lá se preparando para a temporada do ano que vem. Teve uma contratação até agora do Danielzinho e uma mensagem no Instagram do Crespo agradecendo pelo ano aos torcedores e falando vamos em 2026. Eu faço aqui a preocupação que o Arnaldo sempre tem. E o time de futebol num cenário como esse, como fica? Cara, o São Paulo alcançou o Corinthians, né? Na situação grave da administração. Alcançou, né? Só não vai conseguir alcançar os resultados que acontecem no campo, porque os comportamentos, a história, o tipo de relação de torcida e time é diferente. Então o Corinthians continua devendo quase 3 bi, mas ganhou um Campeonato Paulista, ganhou maravilhosamente uma Copa do Brasil, dá uma abafada, mas nada mudou. Se lá no Corinthians ninguém se mexer, a coisa vai continuar piorando. E o São Paulo chegou junto ao Corinthians nessa situação. Página policial, coação, dívida, questão do camarote com carro, umas coisas assim, que nem o Mauro falou, coisa pequena, aí o Danilo falou, mas tem coisas grandes também. O que eu não acredito, o que não dá para acreditar, é como o Brasil se transformou, deu uma emburrecida
de comportamento e de pensamentos, né? Porque, assim, você vê isso que está acontecendo no São Paulo, descoberta, tentativa de coação de 2 pessoas com uma pessoa que foi prejudicada na questão do camarote. Você vê isso diariamente na política nacional. Você vê diariamente acontecer isso. É uma gravação daqui, vazou não sei o que, a mensagem que está marcada, aí pegam dinheiro na casa de alguém, aí a pessoa dá uma desculpa qualquer e parece que está tudo legal. As pessoas acham que o Brasil, todas, não estou falando da política nacional, estou falando do São Paulo, estou falando de Corinthians, estou falando de clubes que devem, mas eu estou pegando uma coisa mais generalizada. As pessoas acham que elas podem fazer qualquer coisa, que aí qualquer desculpa que você dê, vai cair, todo mundo vai engolir e segue o jogo. Não dá mais para seguir o jogo, né? Nos clubes de futebol não dá mais para seguir o jogo. Porque vocês estão vendo um clube, ou 2, o Palmeiras e o Flamengo, mas você está vendo o Flamengo dando passos largos na direção de uma evolução que não tem fim, né? Se o Flamengo... Eu acho impossível até acontecer algo que destrua tudo que o Flamengo construiu, vai galopar adiante, assim, sem fim. Vai embora. Enquanto os outros ficam nessa briguinha, nessa questão de relacionamento político, cara, antiquado, desonesto, não só com o clube, mas desonesto com torcedores. O torcedor vai para o campo. O torcedor que vai para o campo que paga ingresso, ele acredita no time dele, ele acredita no clube dele, ele acredita que tudo vai dar certo, ele acredita que tá perdendo todos os jogos, mas amanhã vai ganhar, sabe? Nós estamos devendo 3 mil, mas tudo bem, nós vamos ganhar o jogo, sabe? O torcedor é apaixonado. Mas a política, quem trabalha dentro de um clube, tem que ficar atento com as pessoas que trabalham ali. Que nem eu falo de Corinthians. Não existe corintiano verdadeiro que rouba o clube. Não existe São Paulino verdadeiro que rouba o clube. Então, quem rouba o clube de futebol e é dirigente e diz que torce para aquele clube é mentira. É mentira, porque se você torce, se você gosta do seu clube, você não vai roubar o seu clube. Aliás, você não vai roubar ninguém, né? Porque você tem que ser honesto como cidadão. Então é isso, cara. Eu fico impressionado como as pessoas tomam atitudes desonestas com muita facilidade. Sabe? Com muita facilidade. É muito fácil uma grande parte das pessoas tomarem atitudes desonestas, com falcatrua, com coisas criminais. Mas é tão simples fazer isso que eles acreditam que nunca nada vai acontecer, que a impunidade impera em todos os setores da sociedade brasileira. É mais ou menos isso o São Paulo, né? O São Paulo, por tantos anos, ainda é um regime tão fechado que os caras resolvem as coisas ali. Bom, basta dizer que essa turma, o Douglas e até o Aidar é do conselho é um conselho de administração, o Aidar, que deveria ter sido expulso do clube. E o Douglas voltaram e fizeram a mesma coisa, né? Assim, como disse o Casão, é muito fácil, porque só estão os caras lá, vão meter a mão e tá tudo certo. Né? Os caras têm sempre a sensação de que nunca vão ser pegos, né? É curioso, assim, sempre tomando cuidado aqui, ainda tem que deixar a investigação andar um pouco mais, deixar as coisas serem totalmente provadas. Então, reitero que tenho tomado esse cuidado. Não é que a gente falei ontem para o Tirone, não é que a gente está fazendo essa publicação aos poucos para ficar torcendo a faca aos poucos ou para diversão, não. É por uma responsabilidade jornalística, mas se tudo o que eu tenho lido e visto for realmente comprovado, é realmente assustador, porque as pessoas perderam a vergonha e a noção do que poderiam fazer, do que podem fazer e das consequências disso. É realmente algo assim, não, fica tranquilo, não vai acontecer nada, ninguém vai pegar. Então, assim, imagina em que mundo você normaliza 11 milhões de reais em saque e depósito em dinheiro vivo. Não, é um negócio assim, dinheiro vivo nos últimos 5 anos, com a justificativa de que, não, é bicho, é premiação, um negócio assim, absurdo. E mais, com depósito para as pessoas que não podem ser premiadas pelo estatuto, que não podem receber salário, que não podem ter benefícios. E Casão, se São Paulino não pode roubar o São Paulo, a hora que essa investigação aí for concluída, vai ter muito torcedor que vai ter que pôr a camisa fora, viu? Rapaz, vai longe. Bom, o Mauro falou, né, sobre
o Casares, né, que sempre tem um ativo, né, vai em todo lugar e é em todos os jogos, agora ele está sumido e telespectador. O Mauro falou disso, eu me lembrei de uma coisa. Nas redes sociais, normalmente eu sou sempre xingado por todas as torcidas, porque, você é o palmeirense, né, não sei o quê. E nos últimos dias, os São Paulinos, apesar de você ser palmeirense, você está fazendo um trabalho brilhante. Obrigado, fora Casares. Então, agora eu sou herói. Quem diria que nosso herói ia ser um palmeirense? Foram cobrar o Mauro no metrô, é assim que é. Olha aí ó, a imagem que chega aí, é o Casares, é a forma que ele pode aparecer lá. Acho que até assim ele é pego. Com aquele disfarce do Groucho Marx, que é um clássico do carnaval, de festas aí. É a única Mas seria forma interessante ele assim, né? Com a camisa de São Paulo, com o Camisa do São celular, Paulo, o óculos celular. pendurado. O problema é que ele gosta de fazer post no Instagram, ele ia ter que parar, tirar as fotinhos dele, iam reconhecer. Pois é, exatamente. É a única muito bom forma isso do aí. Casares poder aparecer hoje, porque a coisa não está fácil pro lado dele. Que situação do São Paulo, inacreditável. O São Paulo já foi o exemplo, senhoras e senhores, de administração no futebol brasileiro. Hoje é isso aí que a gente está vendo.